Não basta dizer ao seu filho: te amo. É preciso falar-lhe também de Jesus. Não basta encher o seu quarto de presentes. É preciso contar-lhe a história da cruz. É importante que seu filho o ame, mas também saiba que você não é eterno. Então cabe a você orientar os seus passos para o céu ou o inferno. A educação de nossos filhos está em nossas mãos. Vamos, pois, lhes ensinar a viver, a Deus temer, honrar e obedecer. A educação de nossos filhos está em nossas mãos. Vamos, pois, lhes ensinar a viver, a Deus temer, honrar e obedecer. Não basta o seu filho saber que tem um pai. Se este pai está sempre ausente, é lindo o sorriso de um filho bem alegre, feliz porque seu pai está presente. É importante que seu filho saiba que pode contar com os conselhos seus, mas em toda a sua vida, em seus problemas, para resolvê-los só Deus. A educação de nossos filhos está em nossas mãos. Vamos, pois, lhes ensinar a viver, a Deus temer,
A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para cada um dos irmãos, das irmãs que estão chegando, para ouvirmos uma palavra da parte do Senhor, aprendermos mais com o Senhor nesta noite. Amém? Conforme prometido, vamos fazer o estudo hoje sobre a respeito da criação dos filhos, com o tema Filhos Mandões, Pais Obedientes. Queria pedir desculpa aos irmãos, queria pedir perdão, porque não conseguimos colocar o programa para transmissão e acabei colocando no programa normal do YouTube, e aí eu liberei o bate-papo porque eu fiquei na dúvida se estava funcionando ou não. Tanto é que ficou 2 links aí. Quem chegou deve ter visto que estava aí com 2 links por esse motivo, porque a gente teve uma dificuldade aqui para colocar. Mas aí eu queria pedir para os irmãos não comentar, não ficar usando o bate-papo para comentar, porque de repente alguém tenha uma dúvida, uma pergunta que é realmente pertinente, aí a gente vai ver. E eu realmente não consigo ler o bate-papo enquanto eu falo, não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, e aí eu não vou conseguir ler nem tirar dúvida de ninguém. Mas se deixar o bate-papo liberado somente para tirar as dúvidas, aí fica mais fácil, tá bom? Eu vou pedir para uma das irmãs, eu estou aqui com a irmã Lia, com a irmã Claudiane, com alguns jovens, com a irmã Thalia, estou com alguns irmãos aqui, algumas irmãs aqui, mas eu vou pedir para elas, de repente, ver se precisa, se tem alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida no sentido do assunto que a gente está abordando, dúvida no assunto que nós estamos abordando, amém? Não vamos falar sobre como crescer espiritualmente, não, é só sobre criação dos filhos nesse momento. A paz do Senhor, missionária Luciene, que Deus abençoe sua vida. Bom, aqui quem está falando é a irmã Solange Souza, para quem não me conhece, né? Eu quero abordar alguns assuntos importantes, porque já faz alguns dias que o Senhor, através do Espírito Santo, me revelou a respeito de fazer um estudo sobre esse assunto, e é um assunto que hoje eu posso lhe garantir que o que eu vou falar vai chocar aqui algumas pessoas. Mas antes de eu começar a falar, eu queria que uma pessoa aí, ou 2, me falasse como que está chegando o som, se você está conseguindo ouvir, se está dando para entender a questão do som. Alguém pode me dar esse feedback, por favor? Como é que está o som aí? Vocês estão ouvindo bem? Ou está chiando? Ou como que está? Está bom. Amém. Glória a Deus. Está ótimo. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui as coisas mais rotineiras no dia de hoje, e eu estou falando a partir do dia a dia que eu tenho visto diariamente. Primeiro, vamos lá, preste atenção para que vocês não percam e aprendam da parte do Senhor. Um assunto que é preciso ser tratado hoje em dia é a respeito de crianças e jovens, filhos em geral, que mentem. Vamos falar sobre a mentira. Outro assunto que é preciso abordar sobre alteração de histórias. Irmã Solange, é possível ter uma criança de 5 anos de idade? Criança não mente, irmã, porque criança é muito sincera. Pode acreditar que mente. Crianças alteram histórias, aumentam ou diminuem conforme é interessante para ela. Vamos falar sobre crianças que não pedem desculpa e não desculpam, não pedem perdão e não perdoam, e que também não sabem dividir as coisas. Vamos falar sobre pais que dão um castigo nos filhos e em seguida dão um carinho porque ficou com pena do castigo que deu. Também, outro ponto importante, vamos falar sobre a autoridade de outros adultos. Você como pai, você como mãe, você dá autoridade para outros adultos reclamar com o teu filho? Ou você é daquele pai, daquela mãe sentido que você prefere que outros não reclamem, porque você diz, não gosto de ver ninguém reclamando com meu filho, eu preciso reclamar. Eu prefiro, melhor dizendo, não gosto, não quero ninguém reclamando com meu filho, eu prefiro que eu reclame. Diga para mim, já ouvi muitos pais dizendo isso. Não, é só vir falar comigo que eu sou a mãe, eu sou o pai. O problema é que não resolve. Então, você dá autoridade para outros adultos,
reclamar com teu filho, até que ponto? O teu filho desobedece a outros adultos na frente dos pais. Eu conheço bastante crianças, inclusive, não só jovens, mas principalmente crianças, que eles se aproveitam quando está na frente dos pais, porque sabem que os pais não têm autoridade, e quando o outro adulto fala, eles não obedecem, porque eles sabem que vai ser respaldado pelo pai e pela mãe. Próximo ponto. Desrespeito aos mais velhos. Desrespeito aos mais velhos. Pais que não ensinam seus filhos a não atrapalhar conversa de adulto. Vemos muito isso, uma falta de educação, inclusive. Os adultos hoje estão conversando, né, irmã Lia? As crianças passam no meio, atrapalha adolescentes. Antigamente isso não existia, não acontecia. Por que isso acontece hoje? Outra coisa, as crianças de hoje em dia e adolescentes, filhos em geral, mas eu digo essas duas idades são as duas etapas que mais acontecem. Eles não priorizam os mais velhos. Como assim, irmã Solange? Eles estão sentados. Se chegar uma pessoa mais velha, eles não oferecem o lugar para o mais velho sentar. Então, eu conheço muitos pais que pensam que o filho é uma ovelhinha, mas que, na verdade, não conhece. E defende o filho com unhas e dentes, mas não sabe quem é o filho por trás dele, por trás dela. Não oferece o lugar para o mais velho sentar. Não oferece uma ajuda. Às vezes a pessoa está, por exemplo, precisando de uma ajuda, levando uma sacola, e aquele filho não oferece ajuda para levar a sacola. Outro assunto também, irmã Liliane, finge que não escuta. Falam mais velho, falam adulto, e eles fingem que não escutam. Outro ponto que eu quero abordar aqui, na frente dos pais é uma coisa e por trás é outra. Conheço bastante. Aleluias. Sim, boa, pertinente o seu questionamento, irmã Tatiane Malu. Vê aí, irmã Liliane, o questionamento dela para eu não esquecer. Outra, na frente dos pais é uma coisa, por trás é outra. Outra coisa, vejo bastante filhos chamando palavrão, estirando língua e dedo. Falta de reverência nos cultos. Falta de reverência nos cultos. Lembrando que os filhos são os espelhos dos pais, tá? Se o filho falta com reverência no culto, algo está errado aí. Prometer um castigo que não pode dar ou que não tem coragem de dar. Um exemplo bem conhecido, né? Irmã Claudiane, irmã Liliane, irmã Lia. As irmãs estão aqui comigo, estão acompanhando. Um exemplo bem conhecido de pessoas que prometem um castigo que não pode dar. Se você fizer isso, eu vou quebrar teus dentes. Você vai quebrar os dentes do teu filho? Então, não use essa figura de linguagem, porque ele não vai entender que é uma figura de linguagem. Ele vai entender que você não tem autoridade, que você promete e não cumpre. Se você fizer isso, eu vou dar um murro no meio da tua cara. Eu vou falar a linguagem do Nordeste, porque é uma linguagem que o pessoal aqui fala bastante isso. Vai dar um murro no meio da cara, no meio do rosto? Não vai. Então, promete, pare para pensar o que você vai falar, porque você está virando um pai piada, uma mãe piada diante do teu filho. Outra coisa, escuto bastante. Não posso usar a vara por causa do conselho tutelar, ou por causa da avó, ou por causa do avô, o pai, a mãe, ou seja, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Isso já é a dúvida da irmã Tatiane Malu. A mãe e o pai falam uma coisa, a avó vem e quer tirar aquilo que a mãe e o pai falou. Aí a pessoa diz, eu não posso usar vara porque, nossa, o conselho tutelar me pega, porque a avó vai fazer isso, porque a tia, porque o pai. E o último ponto aqui, irmã Liliane, que eu vou abordar é depois eu vou. Abre aspas aí, fecha aspas, porque essa é uma frase dos filhos. Filho, você faz isso aqui para mim agora? Depois eu vou. Aí eu quero começar dizendo que se você permite, então automaticamente o problema da tua casa não é o teu filho, o problema da tua casa é você. Amém? Nós vamos começar esse estudo. O texto base que nós vamos usar, abra sua Bíblia, você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, pega uma caneta e vai notando, não vai focando no
no bate-papo, senão você vai perder os textos. Abre a tua Bíblia e na sua casa, pega uma caneta e um papel e nota Provérbios, capítulo 29, versículo 15 e versículo 17. Esse é o texto base que nós começamos a abordar agora. Eu vou dar um segundinho para você achar. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 29, versículo 15 e 17. Eu vou ler o texto aqui, já vou abordando aqui as anotações da irmã Liliane. Diz assim, irmã Cecília, depois a senhora vê o início, depois que terminar. Vamos lá. A vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Esse é o versículo 15. Agora eu vou ler o versículo 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Aleluias. Então, esse é o texto base que vai nortear esse estudo. Você já entendeu que vai ter aí um pouquinho de cajado para os pais, porque eu já quero começar dizendo que o grande problema dessa sociedade hoje, estou falando, me referindo não à sociedade de modo geral, estou falando da categoria filhos, crianças, adolescentes. Aí alguém abre a boca e diz, nossa, os filhos de hoje em dia não respeitam, os filhos de hoje em dia não fazem isso, não fazem aquilo, corta a conversa do adulto, responde, peraí. Então, o problema está, de fato, nos filhos de hoje em dia ou nos pais de hoje em dia? E aí é bem interessante, porque a irmã Liliane colocou aqui que tem crianças que até a própria criança fala, vou falar para o conselho tutelar. Aí eu quero começar com um exemplo que eu gosto bastante de exemplificar para as pessoas entenderem. Uma vez, eu estava reclamando com Mel, minha filha, por algum motivo que eu não lembro agora, e ela sugeriu isso, conselho tutelar. Aí eu falei, vá. Conselho tutelar, polícia. A irmã Liliane está dizendo que nosso amiguinho Luiz, né? Quem é daqui da igreja? Luiz fez isso uma vez. Então, eu vou falar para a polícia, vai. Eu vou presa, mas tu vai apanhar antes de eu ir presa e quando eu voltar, tu apanha de novo. Pronto. Falei. Hoje vai ser desse jeito com a Liliane. Aí, o que a gente vê? O grande problema dos filhos de hoje em dia ser mal educados, não ter reverência com Deus, não respeitar os mais velhos, adultos, é justamente os pais. O problema dos filhos são os pais. E eu vou dar mais um segundo exemplo. Ai, irmã Solange, eu não aguento essa menina. Irmã Solange, nossa, não sei mais o que eu fazer. Rapaz, se fosse você, eu tinha vergonha de dizer isso, porque você tem 30, 40, 50 anos, você está dizendo que você não sabe mais o que fazer com uma criança de 4 anos, você está dizendo que não sabe mais o que fazer com uma criança de 5, de 7 anos, você está dizendo que a criança tem mais estratégia do que tu, você está dizendo que a criança tem mais moral do que você, é isso que você está dizendo, quando você diz assim, eu não sei mais o que fazer, esse menino faz isso, faz aquilo, ninguém controla, ninguém segura, então automaticamente ninguém, então você está incluído, você está incluída, e aí realmente você precisa se repaginar. Então a Bíblia vai dizer aí que a vara e a repreensão da sabedoria, é por isso que as crianças hoje não são pensantes. Por quê? Porque não tem vara em casa, não tem repreensão, tudo é na mão, então automaticamente se tudo é na mão, por que ele vai gastar os neurônios dele para pensar em alguma coisa, se você dá tudo na mão, se tudo você oferece? Então, automaticamente não tem crianças inteligentes, e segundo a Bíblia, não tem crianças sábias. Aí ele vai dizer que a criança entrega a si mesma. O que é uma criança entrega a si mesma? Que faz o que quer, envergonha a sua mãe. E aí eu vou mais além, não envergonha só a mãe não, envergonha a mãe, o pai, a avó, a tia, envergonha todos a família. Por quê? Porque está entregue a si mesma, porque não tem regras, porque não tem limite. Eu vou falar até algo que eu estava conversando hoje aqui com a irmã Lia, não me recordo da irmã Lia se foi hoje, no início da tarde, ou se foi ontem. A gente estava falando a respeito de uma coisa muito básica dos dias de hoje. Normalmente, criança dorme durante o dia, né? Isso, irmã Lia? É assim que a criança nasce, a criança dorme o dia todo, depois dorme uma parte de manhã, outra parte de tarde, outra época ela vai crescendo, e ela só dorme de tarde.
Aleluia, glória a Deus. Aí tem uma hora que eu fico observando, a criança almoça e fica ali, como diz aqui no Nordeste, aperreando, sabe? Corre para lá, corre para cá, perturba um, perturba outro. O pai e a mãe não têm autoridade para dar um banho na criança e botar para dormir. Eu não entendo por quê. Vai dormir, eu não quero. Meu filho, criança não tem que querer, não. Se deu a hora de dormir, você tem que ter autoridade de botar a criança para dormir. Não tem essa história de você dizer, não é porque ele não quer. Não é porque ele não isso. Então, na tua casa, quem manda é teu filho, não é você. Então, você está fora da palavra, eu sinto lhe dizer. A Bíblia diz que, inclusive, procura aí para mim, irmã Liliane, aquele versículo, no livro de Timóteo, se eu não estou enganada, que vai falar a respeito de um dos requisitos para ser um diácono, para ser uma pessoa chamada por Deus, que leve os filhos na sujeição, ou seja, se é teu filho que manda na tua casa, sinto muito te dizer, você não dá nem para fazer a obra de Deus, porque a Bíblia diz que conforme a gente é na nossa casa, a gente é na obra. Se na tua casa é teus filhos que manda, se você virar um pastor, na igreja que você for pastorear, quem vai mandar vai ser as ovelhas, e você não vai ter voz ativa de nada. A Bíblia diz, irmão Diego, nós lemos Provérbios 29, 15 e 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, a criança que faz o que quer, envergonha a sua mãe. Por isso, no versículo 17 diz, castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Castigue hoje, que lá na frente você vai ter descanso, você vai ter sossego, não vai precisar passar noites inteiras acordado. Aí vamos para o dicionário. No dicionário, a palavra vara significa haste de árvore ou de arbusto, pau comprido e fino, chibata, báculo, cajado. Ai, irmã Solange, você está pegando pesado. Meu filho, se você não quer aceitar o que a Bíblia diz, então fica difícil para Deus entrar na tua casa e colocar no lugar o que está fora do lugar. A Bíblia diz que é varinha nele, lá em casa. Tinha uma varinha que ela ficou muitos anos. Eu até coloquei um nome na varinha, porque por conta da história daqui do Nordeste, né? Então tinha sempre duas, uma varinha oficial e a varinha reserva, né, Aninha? A varinha reserva. Então era Lampião e Maria Bonita. É claro que isso era um tom de brincadeira. A gente colocou o nome de Lampião e Maria Bonita com um tom de brincadeira, mas a verdade é que eu tinha sim duas varinhas. E quando uma quebrava, eu tinha outra sim, porque a Bíblia ensina a fazer isso. Aí no dicionário, vara é isso, é um pedaço, é uma varinha mesmo, que você vai ali na árvore e corta, tira todas as pontinhas dela para não furar o teu filho, porque o objetivo não é bater, o melhor dizendo, o objetivo não é matar, não é maltratar, mas sim ensinar ele a ter limite, tá bom? Quando a Bíblia diz vara, é varinha mesmo. Diz assim, a varinha e a repreensão, ou seja, é a varinha aliada à repreensão. Eu já vi vários pais, irmã Liliane, que o filho faz um negócio, o pai chega com a varinha, com a chinela, ou seja lá o que for, e mete a varinha no moleque para cima e não diz o porquê que está batendo na criança. A criança precisa saber. Uma vez, quando eu era criança, eu me recordo que eu fiz um símbolo, um gesto, que eu não sabia o que significava, inclusive eu nem fiz com a intenção de ser um gesto obsceno, e eu levei uma surra, uma coça, como diz no Rio, uma pisa, como fala aqui no Nordeste, e eu não sabia por que eu estava apanhando. Então, depois que eu apanhei, eu fiquei curiosa, eu saí perguntando a um monte de gente o que significava aquilo. Porque eu nem fiz porque eu tinha visto alguém fazer, mas sim porque foi uma coisa involuntária. Então, é errado o pai chegar com a varinha, meter no filho, e o filho nem sabe por que é que está apanhando. Você tem que chegar, falar para ele, você fez isso, isso e isso. Claro que quando você chega no ponto da varinha, é porque você já deu o aviso antes, e aí você pode aplicar sim a vara e a repreensão. O que é repreender? Segundo o dicionário Pribéria, repreender ou repreensão significa admoestar energicamente. O que é uma coisa enérgica? É aquela coisa que você chega e não fala com aquela sua voz mansa, não. Tem gente que vai dar uma repreensão no filho, irmã Thalia, e eu observo que usa o mesmo tom para falar, para contar uma historinha para dormir, o mesmo tom para brincar, o mesmo tom que falando do dia a dia, do carinho, usa o mesmo tom para repreender. E não é assim. Se você usa, vou usar o exemplo, a irmã Liliane, eu sei que ela faz isso com o filho dela até hoje, eu vou usar um exemplo com minha filha. Normalmente, com minha filha, no dia a dia, eu chamo ela de Mel. Normal, Mel, né? Quando eu vou falar algo com ela que eu preciso que ela entenda que eu estou falando sério, eu estou repreendendo, eu digo Mel.
É um nome mais firme, mais forte, eu mudo o tom, não é que eu vou gritar, mas eu tenho que botar um tom firme ali para aquela criança entender que eu estou falando sério. Então, repreender significa admoestar, reclamar energicamente, criticar alguém pela incorreção de uma ação, de uma afirmação ou de uma omissão, advertir com energia, ou seja, fez algo incorreto, você chega e dá uma advertência enérgica, com aquela atitude. E aí o versículo 17 vai dizer, castiga o teu filho e dará descanso à tua alma, né? A palavra castigar ou castigo no dicionário significa punição, obrigar alguém a fazer algo ou impor um castigo, punição que inflige, que impõe a um culpado uma tarefa penosa ou de grande dificuldade. Ou seja, o que é um castigo? Castigo é quando você vai dizer, olha, se você fizer isso, eu vou te dar esse castigo. É uma punição. Aí, qual é o castigo que os pais hoje em dia dão para os filhos, irmã Claudiane? Olha, você fez isso, então você vai ficar 2 horas aqui sentado no sofá. Só que nesse sofá, na frente dele, tem uma televisão. Pronto, a criança ficou 2 horas assistindo TV. Que castigo foi esse? Não consegui entender aí onde está o castigo. Eu nem quero entrar no âmbito espiritual da televisão, porque senão já vai dar outro estudo. Aí vamos lá, seguindo. Se os irmãos estiverem conseguindo acompanhar o meu raciocínio, diga aí amém, para que eu possa ir devagar, porque eu falo demais. Aí eu coloquei um ponto aqui. Cabe aos pais ensinar, aconselhar, exortar, castigar e exemplar seus filhos, pois é sua responsabilidade. Aí eu observo que os pais querem, não todos, mas a maioria, querem transferir para a professora a responsabilidade de educar os filhos. E aí da professora se não educar. A professora não pode bater, não pode castigar, tem que fazer um milagre, só Deus sabe como, e tem que deixar transformar as crianças em príncipes. Outra coisa que os pais fazem, e agora, como é um assunto espiritual, eu vou falar agora do assunto espiritual da igreja. Aqui, eu vou falar aqui na nossa igreja e em todas as igrejas que eu já fui em cultos, que eu já passei, que eu já fui pregar, que eu já vi. E até que eu congreguei. Congreguei na Deus e Amor muitos anos. Vamos lá. Vi em muitos lugares. A criança chega e tem o conjunto da criança. Conjunto da criança. A criança vai para o conjunto ou não vai para o conjunto porque o pai e a mãe não ensinou que tem que ter reverência e tem um lugar fixo para sentar. A criança levanta, sai, corre, vai no banheiro. O pai quer que as tias ou quem tiver ali faça o milagre na vida do filho. Mas o pai não tem reverência. Ou o pai até senta, a mãe até senta. Porém, quando o filho levanta, ele não reclama. E eu já vi muitas vezes, em muitos lugares, a dirigente das crianças, ou o dirigente, quem quer que esteja à frente, fala para a criança um negócio. A criança sabe que não vai poder fazer aquilo porque o dirigente falou. Aí corre para o pai, corre para a mãe e pede a mesma coisa que o dirigente proibiu. Aí o pai vai lá, a mãe vai lá e permite. Você está sendo omisso, não está tendo sabedoria, você não está criando teu filho para dar delícias à tua alma. Você não está criando teu filho para ser um adulto responsável. Não, você está criando ele para envergonhar você quando ele crescer, como diz aí no livro de Provérbios, no capítulo 29. Seguimos. Abre a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Mais uma vez, trago mais um exemplo pessoal. Qual é o exemplo pessoal, irmã Solange? Minha mãe tem 5 filhos. E acredite, é uma escadinha. Quando eu tinha 5 anos, meu irmão encostado a mim, Daniel, tinha 6, a minha irmã Ana Cláudia tinha 7, a Ana Paula tinha 8, a Ana Cristina tinha 9. É uma escada. Então, imagine você que não é fácil de controlar essas crianças. Imagine, um com 2 anos, um com 3, um com 4, um com 5, um com 6, e foi todo o tempo assim.
congregando na Igreja de Deus e Amor, lá no Rio de Janeiro e posteriormente em Mogeiro. E sempre chegava, colocava a gente tudo num banco só e passava a ordem ali. Não tinha esse negócio de conversar, de levantar 10 vezes para ir no banheiro, não tinha esse negócio de ficar atrapalhando o culto, de ficar chorando. Então era só uma ordem segura e se desobedecesse, tinha o banheiro para ter uma conversa lá. Aí alguém pode estar achando, meu Deus, a irmã Solange é um monstro. Depois eu chego na parte do amor, nós vamos chegar lá. Primeiro nós estamos falando de paz sem autoridade. Então eu não posso entrar aqui e falar de amor, que o grande problema hoje é porque você deu amor demais e varinha de menos. Então eu não vou focar no dar amor agora. Como eu já falei, os problemas de hoje, mentira, crianças que alteram a história, o pai e a mãe olha, nossa, é um anjo. Agora eu vou falar de crianças maliciosas. Crianças maliciosas. Como assim, irmã Solange? Sempre eu vou trazer exemplos meus pessoais que eu já vi, certo? A menos que eu não tenha um exemplo que eu já vi, então eu vou usar um exemplo de outra pessoa. Aqui na nossa congregação, onde a gente congrega, eu vi uma vez, porque eu aprendi a orar. A gente fazendo a obra com o tempo, então a gente obrigatoriamente aprende a orar de olho aberto. Porque a gente fica aqui no altar, diante do altar, e a gente vê quem está na porta. Então a gente não sabe o que acontece, o que o inimigo vai lançar, a seta vai lançar, se alguém vai cair endemoniado, o que vai acontecer. Então eu aprendi com o tempo a orar de olho aberto e não me desligo do céu. Não foi todo o tempo assim, mas com o passar do tempo eu aprendi isso. E eu oro bastante de olho aberto, de pé para a porta, porque você vê as coisas que estão acontecendo. Com isso, eu vejo também o que as pessoas estão fazendo, se estão ligadas, se não estão. Eu vejo muita coisa. E eu vi uma criança de 5 anos de idade, que a mãe olha e diz, vai para o céu porque tem menos de 7 anos. Tá, vamos ver. Céu é lugar para pessoas sem pecado. Teoricamente, não estou dizendo sem pecado que não peca em nada. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou dizendo. Você pode dizer, mas a criança não é inocente, irmã Solange? Se é inocente, vai para o céu. De fato, se é inocente, vai para o céu. Mas vamos lá. A tua criança queimou o dedo no fogo. Pede para ela colocar o dedo no fogo de novo, para ver se ela vai colocar. Quando isso acontece, ela já não tem mais inocência, porque ela tem noção de que se ela colocar o dedo no fogo, vai queimar. Dá pimenta para ela uma vez, ela vai comer. Agora vai dar a segunda vez para ver se ela vai comer? O que eu vi é que uma criança na igreja, eu estava orando, e essa criança, a mãe trouxe um brinquedo, uma boneca. Era uma boneca que chamava a atenção. E o que ela fazia? A malícia estava no coração dessa criança de tal forma que ela pegava a boneca e uma rosa que ela estava, e ela mostrava para as outras crianças, fingindo que ia dar. E quando a criança ao lado ia estirando a mão para pegar, ela puxava a boneca. Ela puxava a boneca e o brinquedo, e a rosa. E eu via no rosto dela, ela cheirava o brinquedo. E fazia, como a gente diz aqui no Nordeste, fazer pouco do outro. Então, eu vi ali, eu fiquei realmente espantada com aquela situação. E naquele dia, o Espírito Santo falou comigo e me deu um tema de uma mensagem. E eu preguei sobre a perca da inocência. O homem perdeu a inocência no jardim do Éden. Então, no momento que a tua criança tem entendimento de saber que não pode colocar o dedo no fogo porque vai queimar, ela não é inocente mais. É claro que a mente não está 100% formada ainda, está em construção e mudança, mas dizer que ela é 100% inocente. Quando a criança tem a noção, como eu já vi aqui na igreja, de esperar se a tia da criança ou se não tem um adulto olhando para beliscar o outro, agora me fala onde está a inocência dessa criança. Irmã Solange, o que é que faz? Tem que pegar os pais e dar uma surra, como a gente fala aqui no Nordeste, pegar uma varinha no pai e na mãe e bater nele. Só pode, porque eu vou dizer um negócio. Essa criança que eu vi fazendo isso aqui na igreja, não foi ninguém que me contou, foi eu que vi. Justamente ela teve uma época aqui na igreja que estava acontecendo muito assalto, inclusive na porta da igreja aconteceu muito assalto. Então isso me preocupava, porque eu ficava com medo de um assalto ali, e eu me recordo que foi um momento que o Senhor me deu uma revelação, que acontecia um assalto na rua, e quando acontecia o assalto, na mesma hora vinha um carro de polícia.
E eu me lembro que o Senhor me mostrou que esse ladrão, que tinha acabado de assaltar uma senhora, ele vinha correndo e entrava na primeira porta aberta, que era a igreja. E a polícia entrava atrás e, com raiva, dava um tiro na cabeça dele. E isso eu estou contando a revelação que Deus me deu. E eu fiquei tão impressionada com aquela revelação que eu fiquei com muito medo. E eu ficava sempre pedindo para um obreiro ficar na porta da igreja. E eu não queria que as crianças fossem para a porta, não queria que as crianças saíssem, porque eu sabia que a gente tinha que segurar nossos filhos ali para o caso de acontecer alguma coisa. E eu falei na igreja, não quero as crianças no portão por esse motivo. E eu expliquei a revelação que Deus tinha me dado. No próximo culto já tinha uma criança lá. Qual criança? Justamente essa do brinquedo. A criança estava no portão e eu estava orando de olhos abertos e vi quando uma das obreiras aqui na igreja foi lá e pediu para a criança entrar, porque eu tinha falado que não era para ficar na porta. E eu fiz a leitura labial. Não é que eu ouvi, eu estava orando de olho aberto e eu consegui ler os lábios do que a irmã falou com a criança. A criança entrou, chegou na mãe e disse à mãe o que tinha acontecido. Fulana, irmã fulana, mandou eu entrar. Eu vi quando a mãe olhou para a criança e disse, volte para a porta, pode ir porque eu estou mandando. Então, essa criança é rebelde, é mimada, é desobediente e quando crescer vai se tornar um adulto complicado. Por quê? Porque os próprios pais que têm ensinado, são sentidos demais e têm ensinado os filhos a serem dessa forma. Voltando ao assunto, Provérbios capítulo 17, versículo 25. Provérbios 17, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Já anotou aí na sua casa Provérbios 17, 25? Diz assim, o filho insensato, procura aí, Luiz, para mim, insensato no dicionário, para dar a base aqui para quem está em casa, no Pribéria. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Ou seja, um filho insensato para o pai é tristeza e para a mãe amargura. Irmã Solange, o que é um filho insensato? Irmão Luiz procurou aqui no dicionário para mim. Que não é conforme ao bom senso, a razão, ou seja, não tem bom senso, não tem razão. E se não tem, é porque os pais não estão ensinando. Ou seja, cujos atos são contrários ao bom senso, insano. O filho insensato é a tristeza do pai e a amargura da mãe. Desajuizado. Ai, boa ideia. A Igreja Pentecostal do Filho de Deus aí no Rio de Janeiro colocou crianças que se jogam no chão fazendo pirraça. Lembra aí, irmã Liliane, para a gente falar disso. Próximo versículo. Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Você já anotou aí na sua casa, já acompanhou? Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Diz assim, vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Sede é o verbo ser. O verbo ser está aí, ó, sede, conjugado na segunda pessoa do plural. Está no imperativo, é uma ordem. Vós, filhos, sede obedientes a vosso pai no Senhor, porque isto é justo. E eu fiquei meditando nesse versículo quando eu peguei, porque eu não ia colocar esse versículo, e eu resolvi colocar, porque ele é pertinente, é interessante. Por que é justo? Vamos pensar, eu fiquei pensando, por que o escritor aqui aos Efésios, Paulo vai dizer que é justo? É justo que os filhos obedeçam aos pais. Claro que é justo, irmã Thalia. Claro que é justo, irmã Thalia. O pai e a mãe dão um teto, dá comida 3 vezes ao dia, dá roupa, dá calçado, se preocupa, quando adoece, leva, passa a noite no hospital. O mínimo que o filho pode fazer, ou a filha, é ser obediente aos pais. Então é justo. Por isso que o escritor vai dizer, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Aí vai dizer, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa desse mandamento, Luiz? Qual é a promessa? Quando o filho obedece ao pai e à mãe, a Bíblia vai dizer que os dias de vida dele na terra se prolongam. Então é um mandamento com uma promessa, ou seja, é um mandamento que é uma ordem do Senhor, porém, se você fazer, tem uma promessa de Deus para sua vida, para se cumprir aí. Então, é um mandamento que você faz ele e ganha algo em troca. Um mandamento com promessa. E aí o que me chama a atenção é porque o escritor vai dizer honra. O que é honrar? Honrar é respeitar, é dar o primeiro lugar. Aí entra o que eu falei. A pessoa de idade está em pé e o filho está sentado. Cadê a honra dos pais? Onde está a honra dos pais? Que os pais não ensinou aos filhos a dar o lugar para o mais velho, a dar o lugar para uma mulher grávida, a dar um lugar para uma mulher que está com um bebê de colo, a oferecer lugar para um deficiente, a oferecer lugar para uma pessoa mais velha. Então isso é honrar. Isso significa honrar. E honrar não é só no sentido de oferecer lugar, oferecer ajuda. Aí eu entro, não atrapalhar a conversa, porque se tem uma coisa que os filhos fazem hoje muito, é os pais estão falando, ou qualquer adulto, e eles vão lá e entram na conversa e interferem. E sabe o que é que os pais fazem? Na maioria, nada. Aí eles ficam, meu Deus, os filhos de hoje em dia. Não, vamos mudar a frase. Não é os filhos de hoje em dia, é os pais de hoje em dia. Os pais de hoje em dia que não têm autoridade, porque têm comido o que a sociedade mundana tem dito, aí traz os preceitos de universidades cheias de preceitos malignos para dentro de casa, de universidade e de escola, aí pronto, aí começa a pensar igual. Outra coisa, passar no meio de conversa, atrapalhar os mais velhos, não oferecer a cadeira para sentar, um lugar para se sentar, isso aí é uma falta de honra, é não honrar os mais velhos, é não honrar os pais. Aí eu falei no início, vou falar também, fingir que não escuta. O pai e a mãe falam, o filho finge que não escuta. E quando escuta, fala aquela famosa frase, depois eu vou. Agora não, já vou. E não chega nunca. E não chega nunca. Você não está ensinando teu filho a te honrar. Pede um negócio para teu filho. Pede um negócio para teu filho. Já vou. Aí você diz, mas você pediu para quando? Para daqui a 5 minutos, para daqui a 10, daqui a meia hora ou para agora? Ensine para ele que na hora que você pedir para agora, não é para depois. Porque aí você vai ter uma autoridade diante do teu filho. Ensine ele a respeitar. Por isso que teu filho não respeita os outros, porque ele nem sequer te respeita. Você não ensinou nem ele a respeitar você em casa. Irmã Solange, como é que eu posso fazer tudo isso, irmã Solange? A criança faz birra, se joga no chão. Como é que eu posso fazer tudo isso? Aí eu entro com a vara e com a repreensão. Com a vara e a repreensão. Aí eu já vi dizendo, inclusive aqui na igreja, nossa, mas tem 4 aninhos, não tem idade ainda para repreender, não entende. Não entende? É porque tem exemplos que a gente não pode contar aqui, né, todos, né, irmã Liliane? Porque se pudesse, eu contaria alguns exemplos aqui. Mas eu vou contar os que dá para contar. Já chegou o caso aqui na igreja de criança chegar e ficar rolando no chão. Não, bacana, não tem condição não. Eu levo lá dentro da salinha e digo, chuchu, ou você vai ficar quieto ou você vai conhecer o que é castigo aqui nesse lugar. Não tem condição. E já aconteceu de uma mãe chegar aqui com o filho, a mãe chegou toda arranhada, toda machucada, eu não estou acrescentando, foi histórias que aconteceram aqui, hoje já não mais, mas já aconteceu. A mãe chegar arranhada, beliscada, machucada, e chegar e jogar a criança no meu colo e dizer assim, irmã Solange, faça alguma coisa que eu não aguento mais, o que a senhora fizer para mim está feito. Aí eu olhei, tem certeza que o que eu fizer está feito? Tem certeza? Não aguento mais, faça o que a senhora quiser. Já peguei no braço e já vamos ali dentro na salinha ter uma conversa? Aí a criança já jogou a sandália no meio da igreja. Tudo bem, peguei, que eu não posso atrapalhar o culto. Fui lá dentro e falei, olha, primeiramente você vai ficar de castigo para a gente começar a nossa conversa. Quando eu falei que a criança ia ficar de castigo, a criança quis bater em mim. Eu falei, bater em mim você não vai, porque se você bater em mim, você vai apanhar. Irmã Solange, que escândalo! Escândalo. Escândalo é um filho vir de casa até na igreja batendo no pai e na mãe e ficar por isso mesmo. Isso é um escândalo. Tirei meu sapato calmamente e falei, tá aqui meu sapato, você vai apanhar já que eu não tenho uma varinha, vou dar nas suas pernas. Queria ver a cena, irmã Tatiana Malu? Teve uma irmã que viu.
Aí a criança começou a se bater, porque eu coloquei de castigo, ele começou a se bater nele mesmo. Aí eu falei, então você quer apanhar, então não tem outro jeito. Peguei minha sandalinha, né, fiz aquela limpezinha básica e bati nas pernas dele. O que ele fez? Fez xixi com raiva. Vai fazer xixi aí, mas tu vai ficar de castigo. A partir desse dia, essa criança, as irmãs estão tudo rindo aqui. A partir desse dia, olha aí, a irmã Cristina apareceu aí, a irmã Cristina. Eu lembro bem disso, dessa irmã Cristina. A partir desse dia, essa criança era a criança exemplar da igreja, era ou não era? Essa criança foi a criança exemplar da igreja, sentava até no altar com meu esposo aqui. Era uma maravilha, ficava do início ao fim do culto, do lado dele, dormia, era uma beleza. Era uma beleza. Eu me lembro quando eu fiz isso, a irmã Ana Paula estava do meu lado, lá dentro, e ela falou, Solange, não faz isso, o que o povo vai pensar? Meu Deus, o povo no culto vai ouvir. Eu falei, quem disse que é segredo? Não é segredo, não. Continuando. Mas, vós pais, você não pode provocar ira a vossos filhos. O que é provocar ira a vossos filhos? Provocar ira está relacionado ao exagero, à falta de bom senso. Provocar ira está relacionada a uma série de coisas que muitas das vezes os pais fazem sem sabedoria, que eles acabam provocando a ira dos filhos. E eu digo que meu pai, ele expulsou quase todos os filhos de casa. 4 filhos de casa, 3, melhor dizendo. E eu fiquei a última, porque eu era a caçula. E aquilo foi criando uma revolta dentro de mim. Aquilo foi criando uma revolta dentro de mim, porque eu pensava, meu pai expulsou fulano, fulano, fulano de casa, e eu não vou deixar acontecer comigo, eu vou, de certa forma, fazer o que os outros não fizeram. O Satanás começou a trabalhar no meu coração para eu querer me vingar. Então, os pais não podem provocar a ira aos filhos, mas criar na doutrina e da admoestação do Senhor. Agora, abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Vamos lá. A palavra do Senhor diz que os pais, cabe aos pais ensinar os filhos. Ele diz, essas palavras que hoje te ordeno. Veja que aí há uma ordem, não é um conselho. Não é um conselho, é uma ordenança do Senhor. Eu te ordeno. Certo? Aí vem a ordenança. O que é a ordenança que Deus está falando? Ensinar os filhos, falar. Ensinar e falar sempre. Para fixar, quando você fala muito uma coisa, aquilo fica fixo na mente e no coração do teu filho. Aí ele diz, entre aspas, eu vou trazer para a nossa linguagem para você entender. Para que teu filho aprenda e fixe essa palavra do Senhor no coração dele, você tem que falar com teu filho a respeito da palavra e da doutrina. Assentado na tua casa, ou seja, quando você estiver sentado para descansar, andando pelo caminho, você está com seu filho, vai conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra, deitando-te na hora de dormir, na hora de acordar, ou seja, acordando, deitando, andando pelo caminho, descansando em casa, em todo momento, em toda chance que você tem com teu filho, você tem que falar da palavra para ele. Tem crianças que não só sabem o que é Adão e Eva, tem crianças que só sabem o que é Páscoa porque viram na escola. Pais que são até, inclusive, pregadores e os filhos não conhecem palavra, não conhecem a Bíblia. Vamos lá. Colossenses 3, 20 e 21. Colossenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aí ele fala o que nós lemos ali em Efésios. Vós, pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. Então, o pai tem que ter sabedoria, a mãe tem que ter sabedoria para saber o limite, porque de repente alguém pode estar maldando ou pensando, nossa, ela está pegando pesado, ela está ensinando a torturar, a fazer isso, fazer aquilo. Não, tem um limite, vamos falar do limite. Senão eles vão ficar desanimados.
Aí vamos lá, esse versículo, ele é bem interessante e pertinente. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 24. Irmã Solange, essa criança que você fez isso, nossa, ela ficou me amando a partir desse dia. Chegava no culto, me abraçava logo na porta da igreja. Isso funcionou, que foi uma maravilha. As irmãs hoje estão rindo, mas no dia as irmãs não riram, não. Provérbios 13, 24 diz assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho. Meu Deus. Você que diz, ai meu Deus, que dó, o bichinho, a bichinha, não tem idade ainda, não tenho coragem, não tenho coragem. Pois Deus está dizendo na palavra dele que quem não faz uso da vara odeia o filho. Você diz que ama, mas Deus está dizendo que odeia. Aí ele diz, mas o que ama, desde cedo o castiga. Ah, não, irmã Solange, quando crescer mais, aí eu vou conversar, porque vai entender. Quando crescer mais, não. A palavra está dizendo que é desde cedo. O que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Mas o que ama, desde cedo o castiga. Aí, bem interessante, porque no próprio capítulo 13, qual nós estamos lendo, não, no capítulo 23, ainda Provérbios, ele vai dizer, Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Eu li Provérbios 13 e 24, e agora eu vou ler Provérbios 23, 13 e 14. Olha bem. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Pronto. Esse versículo aí, se o nosso estudo finalizasse aqui, já tinha, isso aqui era suficiente, o que nós meditamos até agora. Não retires da criança a disciplina. O que é disciplina? Disciplina é ordem, é regra, é assim. Que história é essa da criança dormir a hora que quer? A criança passar o dia fazendo o que quer? A criança, é porque ele só dorme de 1h da manhã. Coloca esse menino na cama na hora que chega o culto, dê banho nele, dê comida, coloca ele, dê uma ordem segura para ele dormir, que ele vai dormir. Não tem esse negócio, não. Não é porque não gosta, não é porque fulano. Não retires da criança a disciplina, porque fustigar é bater, tá bom, meus irmãos? É dar coça, é apanhar mesmo. Fustigando a tu com a vara, nem por isso teu filho vai morrer. Você vai fustigar com a vara e vai livrar a alma do teu filho do inferno. Para as pessoas que não querem exemplar os filhos desde criança, que segundo os psicólogos, é justamente quando a mente está em formação. Justamente quando a mente está em formação, é o tempo de você moldar o pensamento, a forma dele e dela agir. Aí você não quer fazer isso. Aí quando você quer fazer, a criança já foi moldado. E aí eu vou mais além. Nós que somos uma igreja que fala de doutrina interior e exterior, espírito, alma e corpo, como a palavra manda. O pai e a mãe usam a roupa embaixo do joelho. A mãe, irmã Lia, usa a roupa embaixo do joelho. A mãe está toda ataviada, toda bonitinha, ok, conforme a palavra. Mas a criança usa o short de 1 palmo. Mas a criança se veste como um banano. Aí você vai querer acreditar que quando essa criança crescer, você vai colocar uma saia debaixo do joelho e ela vai querer usar. Vai não. Não vai não. E quando passar na rua e alguém chamar de piriguete, não que eu esteja defendendo, porém, a culpa vai ser sua de ter fomentado esse desejo carnal. A culpa vai ser sua, porque foi você que comprou as roupas da criança. Aí sai o pai e a mãe para comprar a roupa da criança, a criança que escolhe. Não, porque se não for o que a criança quer, é uma briga. Aí entra, o pai e a mãe vai lá e compra o que a criança quer e a criança vai se vestindo, alimentando a indecência, a sensualidade desde criança. Aí entra outras coisas. E eu vou mais além. Minha irmã, coloque um shortinho por baixo do vestido da sua criança e ensine a sua criança a se sentar. Porque, e eu ainda vou além, por mais que você ensine, a criança vai esquecer. E vai ter uma hora que vai sentar de qualquer jeito.
sabe como que está a malícia, a pedofilia, assédio, tanta coisa. E tem umas irmãs que parece que não tem visão espiritual. Já cheguei em casa de crente, uma criança com 9, 10 anos de idade, tá? A mãe e o pai vestido como crente e a criança está só de calcinha. Isso aí está errado. Agora vamos ler Provérbios ainda. Provérbios é recheado de versículos bons sobre esse assunto. Provérbios, capítulo 19, versículo ao versículo 18. Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Irmã Solange, mas aqui na minha casa a gente não chama palavrão, a gente não faz gesto obsceno, ninguém dá dedo, ninguém estira a língua, nada disso. Sim, mas tua criança vai para a escola. E na escola ela vê alguma outra criança fazendo. E pode ter certeza que ela vai trazer para dentro de casa. Em algum momento ela vai deixar transparecer. Na hora que deixar transparecer, você corta logo. Aí você não corta. Aí fica difícil. Diz assim. Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Disciplina teu filho enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Me dá uma tradução diferente aí, Luiz, de Bíblia. Porque tem gente que tem uma tradução diferente. Nessa aqui que eu coloquei no estudo é disciplina teu filho enquanto ele tem idade para aprender. Não coopere para a morte dele. Abre aí para mim, Luiz, Provérbio 19, 18, por favor. Aí você vai dizer assim, mas por que a irmã Solange fala tanto em disciplina e tanto em correção? Porque é necessário. A palavra do Senhor responde. A palavra do Senhor responde, vai ser o próximo versículo que vamos ler. Eu vou ler o versículo aqui na outra tradução, Provérbio 19, 18, para quem tem uma tradução diferente, que diz assim, essa Bíblia aqui é qual, Luiz? É a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que diz assim, castiga o teu filho enquanto há esperança, porém não deixes que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. Sabe, naquela hora que o pai e a mãe parece que dá uma loucura e passa do limite. Castigo de filho não é para dar você com raiva, com amargura de alma, não. Se você vê que você vai passar do limite porque você está assim, espera passar isso aí, chama, conversa e diz agora você vai apanhar por esse motivo. Porque acaba passando do limite, aí sai do que é palavra, perde os frutos do Espírito Santo porque você não tem o controle, não tem a moderação, aí maltrata o teu filho, tortura, aí já sai do que é o castigo segundo a Bíblia. Irmã Solange, eu tenho medo da lei da palmada. Ah, então se você tem medo da lei da palmada, Satanás vai fazer a festa na vida do teu filho. Pronto, o próximo versículo que eu falei, que a própria Bíblia explica. Por que a irmã Solange fala tanto em disciplina, tanto nisso? A Bíblia vai dizer, em Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Provérbios 22, 15. Diz assim. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que a astúcia, tem Bíblia que vai dizer astúcia, tem Bíblia que vai dizer a estutícia, tem Bíblia que vai dizer a tolice, tudo significa a mesma coisa. A tolice é fato, mora no coração da criança. A criança vai querer inventar moda, né? A criança está sozinha, tanto é que a gente fala muito, ó, se você tá, a tua criança está fazendo barulho, tudo bem, se calou, vai ver o que está fazendo, porque você já sabe que a criança vai estar fazendo alguma coisa, né? Abre lá os potes do armário de margarina, de farinha, de tudo, né? Toda criança já fez isso um dia. Então, é normal a tolice morar no coração das crianças. Porém, você vai sabendo o limite de ir tirando. Tem pessoas que eu conheço que dizem, irmã Solange, gosto muito do irmão fulano, da irmã fulana, mas eu quero chamar irmã fulana para ir na minha casa, para a gente ter comunhão, para almoçar junto, mas não posso, porque quando chega lá em casa com o filho, com a filha, destrói tudo, quebra tudo, o menino não dá sossego a ninguém, aí fica difícil. Tem que sim, realmente ter um controle nisso aí. Vamos ler agora a importância de ensinar os filhos desde cedo a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15.
2 Timóteo 3,15, diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Tem Bíblia que vai dizer, sabes as sagradas letras, as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, e ele vai lembrar, recordar que Timóteo nasceu e foi criado num lar cristão. E pelo fato de ter sido criado num lar cristão, que servia ao Senhor, desde criança, Timóteo conhece a palavra. E isso foi essencial, porque não precisa conhecer muito de Bíblia para você saber que Timóteo foi um jovem que logo cedo teve uma grande responsabilidade na obra do Senhor. Timóteo teve uma grande responsabilidade na obra do Senhor. E aqui Paulo vai dizer, vai revelar nessa carta qual foi o segredo. Porque certamente os pais de Timóteo, desde cedo, ensinaram a palavra e tornou Timóteo sábio. Tanto é que Timóteo vai participar ativamente do ministério do apóstolo Paulo. Mas, irmã Solange, toda vez que eu repreendo meu filho, ele faz birra, fica com raiva de mim. Eu tenho medo que meu filho, minha filha, vai me odiar. Tenho medo que não vai gostar mais de mim. Lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5, a gente lê algo bem interessante. Que diz assim. Dá aí tua Bíblia, Luiz, por favor. Hebreus 12, enquanto os irmãos abrem em casa. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número... Eu vou ler do 5 em diante. Deixa eu ver se eu vou ler do 5 ou se é mais interessante ler um pouco antes. O escritor aos Hebreus vai dizer, vai exortar que permaneçamos na fé e na santificação. No versículo 4 ele diz, no versículo 3 ele vai mandar a gente considerar o que Jesus passou e suportou pela gente. E diz, poxa, mas vocês não resistiram ainda até o sangue, combatendo contra o pecado, e já se esqueceram. Ou seja, mal começou a resistir e já se esqueceu. Eu vou ler do versículo 5 que diz, Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, não desanimes, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita, ou seja, e bate, a qualquer pessoa que ele recebe como seu filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia. Mas este, ou seja, Deus, nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção no presente momento que é dada não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Vamos falar de filhos que são criados com pais que não dá disciplina, que não orienta, não faz de segunda palavra, aí chega e começa a congregar numa igreja. Aí é aquele crente que vai ser a pedra no sapato do pastor. Por quê? Porque ele não está acostumado a ter regra em casa. Ele não está acostumado a ter disciplina. Os pais não ensinou ele disciplina. Aí quando chega na igreja, quer fazer o que quer. Se o pastor falar, quer gritar, quer fazer o que quer, enfim. Não quer se sujeitar à correção do Senhor. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Deus sim nos disciplina. Porque se nós estamos sem disciplina, somos bastardos. Qual é o pai, qual é a mãe que quer dar tudo para o filho e não quer que o filho obedeça? Como nós lemos aqui, é o mínimo que pode fazer. Isso é justo.
Isso é justo. Então, a partir de hoje, meus irmãos, não use mais esse termo. Eu não aguento mais essa criança. Eu não sei mais o que fazer com ela. Não sei mais o que fazer com ele. Ninguém dá jeito nesse menino. Por que isso? Por que aquilo? Você está dizendo que você não tem autoridade. Em outras palavras, é o que você está dizendo. Pare de ver teu filho. Pare. Eu sei que tem gente que acha que eu estou pegando pesado. Mas pare de ver teu filho como um anjo e encare a realidade, que teu filho na tua frente é uma coisa, você coloca a mão no fogo, mas por trás só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Já vi. Não tire a autoridade de outro adulto. Não tire. Outro adulto falou. Deixe ele sustentar o que ele falou. Aí ficar, não, só eu reclamo. Mas tu não dá jeito. Então, quando um adulto reclama com teu filho algo que é correto, aí você vai lá e você está ensinando a ele a ser desobediente. Tá bem? Você está ensinando a ser desobediente. Comece a ensinar teu filho a ser educado, a oferecer o lugar para os mais velhos, a priorizar, como já aconteceu aqui na igreja muitas vezes. Vamos fazer um jantar. Quem vai primeiro para a fila? As crianças? Por que motivo? Não seria os mais velhos, que era para ir comer primeiro? Eu não estou falando de crianças pequenas que o pai e a mãe vai lá, que já está com fome, que já está inquieto, vai lá e coloca a comida dele. Eu estou falando de crianças que aguentam, 8, 9 anos, essa criança aguenta esperar. Os adolescentes aguentam esperar, os jovens aguentam esperar. Então, eu penso dessa forma pela palavra. Pela palavra, eu penso dessa forma. Só prometa castigo que você pode dar. O que prometeu, cumpra, certo? Use a vara, certo? Por quê? Irmã Solange, porque a lei da palmada, porque o Conselho Tutelar. Pois lê todo o artigo que fala da lei da palmada e do Conselho Tutelar e veja se o governo cumpre com a parte dele que ele fala ali no artigo, na lei. Porque o governo, no artigo, está dizendo que o governo tem que assegurar uma profissão para o teu filho, bom estudo para o teu filho. Ele assegura isso? Não. Então, por que você tem que garantir que o governo vai entrar na tua casa e vai determinar como você vai ordenar a tua casa, teus filhos? Quando o teu filho vira ladrão, bandido ou qualquer outra coisa, o governo não está preocupado com isso. Se você está dormindo, se você está acordado, passando a noite acordado, se teu filho está te batendo para tomar teu dinheiro, para ir usar droga, não. Aí, para finalizar, irmã Solange, eita. Irmã Solange, como é que eu faço? Na hora de eu ir para a igreja, minha filha, meu filho não quer ir. Sim, não quer. E você não leva por quê? A gente não faz tudo o que quer. Você trabalha numa empresa, você vai trabalhar todo dia porque você quer ir todo dia? Já teve vezes que você foi doente, já teve vezes que você foi com sono, que você foi cansado, que você pediu a Deus não ir, mas teria que ir por causa da responsabilidade. Então, quando o teu filho, a tua filha diz, não quero ir, então, automaticamente, você está dizendo para ele, dizendo para ela, não tenha responsabilidade com as coisas do Senhor. Quando a palavra do Senhor vai dizer no livro do profeta Jeremias, que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é amaldiçoado, maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Amém? Aqui eu finalizo, eu espero ter tirado as dúvidas dos irmãos, vou só ver aqui o que a irmã Liliane notou, deixa eu ver se eu posso acrescentar. Quando, aqui, um bastante comentário que apareceu aqui, quando um tira a autoridade do outro. A irmã Kalina, Lígia, você vai pronto. É isso aí, irmã Kalina, já aconteceu isso lá em casa. Hoje minha filha vem para a igreja sem eu mandar, eu estando, eu não estando, se eu viajar, eu sei que ela vai vir para a igreja. Por quê? Porque veio muitas vezes, literalmente, a força. Não quero ir hoje não, vai assim mesmo, estou com dor de cabeça, bora lá, Jeová cura. Estou com febre, Jeová cura. Era mais ou menos assim. E hoje ela vem e ela tem a responsabilidade dela. Então, um tirando a autoridade do outro. Primeiro, esses pais precisam sentar e conversar e parar de discutir na frente dos filhos, porque sabemos que os filhos são reflexo dos pais, certo? Se os pais são totalmente desestabilizados, teu filho vai ser desestabilizado também. Então, se o filho percebeu que não tem um comum acordo entre pai e mãe, ele sempre vai para o que vai permitir. Às vezes o pai e a mãe estão brigados, aí um quer desmentir o outro só para ficar por cima. Só que eles esquecem que eles estão criando um monstro e não um cidadão de bem.
A mãe dá uma ordem, aí o pai vai lá porque está com raiva da mãe e diz, faça. Ou vice-versa. Então, o pai e a mãe primeiro tem que sentar fora do olhar do filho, da presença do filho, e ter uma conversa e entrar em um acordo. Porque, independente se eles têm problema no casamento ou não, o filho vai ser sempre deles. É verdade. Quando adolescente quer liberdade antes do tempo e começa a desobedecer, siga isso aí que o Senhor falou. Detalhe. Tudo isso que eu falei tem que ser aliado a diálogo, certo? Que fique claro. Primeiro você tem que chegar e exortar. Primeiro você tem que chegar e dar o aviso. Você tem que chegar depois e ter uma conversa. Não é assim, você vai chegar lá e pá, batendo, não. Você tem que chegar, primeiro, que tem um limite de bater. Segundo, primeiro tem que exortar, aconselhar. Terceiro, que você tem que falar, eu mesmo não tive o privilégio que os jovens daqui da igreja têm hoje, que as crianças têm hoje, de ter um líder, ou um pai ou uma mãe para chegar, sentar com eles e conversar. E hoje eu faço isso por quê? Porque eu não tive. Então, como eu não tive, eu quero fazer diferente para que eles tenham um crescimento diferente. Então, tem que se ter o diálogo, não tem jeito. Tem que ter diálogo. Tem pais aí que não tem diálogo com o filho, estão vivendo aquela família funcional, aquela família de aparência. E você diz assim para mim, mas a minha família não briga. Realmente, não briga, mas também não é unida. Não adianta nada. Minha filha, uma vez, ela se jogou no chão, Mel. Ela tinha 2 anos de idade. Vai ter oração sim, meus irmãos. Já estou finalizando e a gente entra na oração. Tinha 2 anos de idade e ela era muito pegada com a avó, muito pegada mesmo com a avó. E toda vez que a avó, mãe do meu esposo, vinha lá em casa, na hora de sair, quando dava para ela ir, com a avó ela ia, quando não dava para ir, ela ficava chorando. Até aí é normal. Normal, que eu não vou fazer com que o filho não tenha sentimento. O filho tem sentimento, ama o avô, a avó vai chorar. Até aí tudo bem. Só que teve um dia que ela resolveu ciscar no chão, se jogar no chão. Claro, né? Eu fiquei para não viver. E aí eu me lembro que eu esperei a avó dela passar. Quando ela se virou na esquina, eu deixei ela chorar à vontade. Quando ela se virou na esquina, eu só olhando ela ciscando no chão. Eu procurei um mato assim perto de mim, procurei uma varinha, dei umas boas varinhadas nela até a varinha se quebrar e coloquei ela para dentro de casa. Acredite se quiser, só foi essa vez que minha filha ciscou. Aí aqui, sobre dar comida na igreja, falaram aqui, só leve comida para a igreja para o seu filho, se ele passou o dia em jejum ou realmente não deu por algum motivo justo que não deu para comer em casa. Mas eu te garanto que com 2 horas de culto, teu filho não vai morrer de fome. Passa em casa, às vezes eu observo que passa em casa a tarde toda, a manhã inteira, o pai e a mãe tem que dizer, vem comer, vem beber água, vai no banheiro. Mas na igreja, como disse o pastor Ednei, lá em Minas, né, pastor Ednei? O demônio da bexiga frouxa. Todo mundo riu aqui, pastor Ednei. É o demônio da bexiga frouxa. Que negócio é esse? Vai 10 vezes no banheiro? Eu já falei para os irmãos que estão na portaria. Vai uma vez. Se foi a segunda vez, tem que perguntar. Tá com dor de barriga? Porque se não tiver, volta para o seu canto e vai adorar, meu filho. Sim. Tem um comentário aqui da Roseli. Esse é bem interessante. Mães e pais que não ensinam seus filhos a ajudar em casa. Você está criando um parasita. Você está criando um parasita, né, irmã Thalia? Meus irmãos, pastor Ednei, misericórdia. Você está criando um parasita. Por quê? Meus irmãos, vamos pensar. Teu filho vai para a escola, teu filho vai para a faculdade, teu filho vai crescer e vai começar a trabalhar. Você acha que o patrão e que os companheiros de trabalho vai dar tudo na mão do teu filho? Não vai. Então ensine a ele, desarrumou, arrume. Sujou, limpe. Mas, irmã Solange, uma criança com 4 anos não lava prato, não lava louça. É verdade. Mas junta os brinquedos. Já pode juntar os brinquedos. Então, você precisa entender que... Eu vou fazer o seguinte, irmã Thalia, eu tenho uma imagem aí no computador que uma psicóloga me forneceu da idade que se permite a criança fazer determinadas tarefas. Quando terminar essa live, a gente vai para a oração e eu vou colocar uma foto aqui de capa nessa live para vocês verem as tarefas que é permitido segundo estudos. Uma criança com 4 anos, com 3 anos, pode perfeitamente juntar os brinquedos, certo? Uma criança que você vai ensinando
ensina a criança a ajudar a pai, a mãe, a entender que ele gasta energia, ele gasta água, então ele também, ele ou ela é responsável pela limpeza da casa, tá bom? E não somente da casa, as tarefas no dia a dia. Aí a irmã Regina colocou algo pertinente aqui, interessante, irmã Liliane, que eu não posso deixar de falar. Crianças que não pedem a bênção. E aí, será que os crentes concordam que a criança peça a bênção ou não? Eu conheço crentes que não gostam que os filhos lhe peçam a bênção, mas vamos lá, pela palavra. Foi uma briga feia, uma disputa de Jacó e Esaú por causa da bênção do pai. Antes de morrer, os pais abençoavam os filhos. Gente, a bênção é importante. A Bíblia vai dizer que Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó chamou todos os seus filhos para abençoar. O pai e a mãe, você é uma pessoa normal. No momento que você engravida, no momento que a tua esposa engravida, que vocês têm um filho, automaticamente é delegada por Deus uma autoridade, que você tem o poder de proferir palavras de bênção sobre a vida do teu filho, de profetizar a bênção. Isso é bíblico. Dar a bênção, pedir, melhor dizendo, a bênção, é bíblico, tá bom? Eu sei que o mundo está moderno, mas você não quer que teu filho te peça a bênção, você não está abençoando a vida dele. Você precisa entender que é bíblico. Enquanto Jacó fez e aconteceu, fez de tudo. Até enganou seu pai ali porque ele queria a bênção e hoje estão abrindo mão dessa bênção. Não, meus irmãos. Tem vários exemplos de casos de pessoas na Bíblia que foram abençoadas aí e pedir a bênção é bíblico, é um preceito antigo bíblico. E a Bíblia diz, não remova os limites antigos. Não remova os limites antigos. Imagina, todo dia você dizer para o teu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você remover isso? Não, meus irmãos, isso aí é bíblico, tá bom? Claro que você não vai ser um general, a criança esqueceu, nossa, vai apanhar aqui porque não esqueceu. Não, não é isso, porque esqueceu. Mas é bíblico, sim, pedir a bênção. Aí, a irmã Eusirene, crianças que conseguem tudo através do choro e da birra. Essas crianças aí que conseguem tudo através do choro e da birra, tem que pegar a varinha, Arão, como disse a irmã Maria Bonita Lampião, e tem que pegar o pai e a mãe, dar umas boas varinhadas para o pai e a mãe aprender a ter autoridade. Crianças que são cristãs e participam de coisas mundanas na escola. Não permita. Aí a Bíblia diz que comunhão tem Cristo com Belial, tem a luz e as trevas. Não tem comunhão, meus irmãos. Festas mundanas na escola não tem condição, não permita participar de carnaval. Carnaval é festa da carne. Não permita. Lá em casa não participava, não. Se for algo, um passeio normal, tudo bem. Um javarinha, olha que ideia boa. Deixa eu ver aqui os últimos. Pronto, o irmão Luiz achou aqui. O seu filho pode ajudar de 2 a 3 anos. Prestem atenção para vocês não perder. Guardar os brinquedos, arrumar os livros na prateleira, colocar a põe suja no cesto, ajudar a pôr a mesa. Como assim? Você coloca uma coisa e diz, põe a colher ali, coloque isso, coloque o pano. Você vai dizendo, vai ajudando. Limpar o pó em coisas baixas, dá um paninho para ele, para ela, úmido. Limpa essa estante aqui, limpa esse armário aqui, as partes baixas. De 4 a 5 anos, pode fazer a cama. Vai ficar mal forrado, irmã? Claro que vai ficar mal forrado. Claro que vai ficar mal forrado, mas vai ter uma hora que ele vai aprender. De 4 a 5 anos, fazer a cama, dar comida para os animais, claro, com a supervisão de um adulto, tá bom? Regar as plantas. Quem tem planta? Você dá a quantidade, você coloca essa quantidade. Ajudar a arrumar as compras no armário. Toda criança gosta disso. Eles fazem isso como uma brincadeira. Que mais? Ajudar a arrumar a louça, tirar o lixo. Vamos lá, levar o lixo comigo ali na rua. Limpar a mesa depois das refeições. Que mais? De 6 a 7 anos, levar o lixo já na calçada. Claro, coisas pequenas, né? Você precisa entender também. Dobrar panos pequenos, meias. Já pode começar a passar uma vassourinha aí. Já pode começar a lavar algumas coisas que não seja perfurante, que não seja cortante. Já pode pôr, já pode tirar a mesa. Certo? Já pode fazer uma coisa básica, tipo uma saladinha.
Já pode substituir o rolo do papel higiênico. Acabou o rolo do papel higiênico, coloca a criança. Aí tem de 8 a 9 anos. Dobrar a roupa, limpar o pó dos móveis, fazer um ovo mexido, passear com o cão, ajudar a fazer o jantar, a comida, preparar um lanche. De 10 a 11 anos, mudar os lençóis, aspirar tapete, limpar a bancada, fazer lista de compra, limpar espelhos, ver a caixa de correio, costurar pequenas coisas, fazer refeições simples. A partir de 12 anos, lavar o chão, aspirar o carro e as compras, claro, com a lista você perto, dá para sim fazer uma lista aí, uma lista. Fazer o jantar uma coisa fácil, fazer pequenos bolos, preparar coisas, passar ferro, tomar conta dos irmãos, e aí eu vou além. O pastor Ednei está aqui, nós tivemos o prazer de conhecer o pastor Ednei com sua família, e eu fiquei bem impressionada com a Sara. Quero parabenizar vocês pela criação das filhas de vocês, porque Sara, eu vi Sara como um exemplo, inclusive vi ela até como uma menina bem madura, inclusive na vida espiritual. Eu cheguei aqui e falei para os jovens daqui da igreja que Sara ora como muitos adultos, até mesmo no sentido de puxar uma hora de oração no início do culto, ali no microfone. Então, Sara faz isso porque o pai e a mãe ensinou e porque o pai e a mãe fez para ela ver, tá bom? Então, está aí. Se eu esqueci de alguma coisa, depois vocês podem acrescentar aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos agora falar com o Senhor em oração. Não basta dizer ao seu filho te amo. É preciso falar-lhe também de Jesus. Não basta encher o seu quarto de presente. É preciso contar-lhe a história da cruz. É importante que seu filho o ame, mas também saiba que você não é eterno. Então cabe a você orientar seus passos para o céu ou o inferno. A educação de nossos filhos está em nossas mãos. Vamos ensinar a viver, a Deus temer, honrar e obedecer. Meus irmãos, a gente vai encerrar agora essa transmissão e vai começar outra de oração, para ficar separado, estudo e oração, porque assim as pessoas quando procurar o estudo vai ouvir só o estudo, amém? Então vou encerrar essa agora e vou iniciar outra.